Todos os caras se voltaram animadamente para Prem, enquanto Ron estava deitado no chão depois de ser atingido. Desejo disse que neste caso, todos eles confiam em Prem. O espadachim levantou os braços para os lados, tomando a iniciativa. Bran rapidamente cortou o portão de ferro com sua espada de aura azul. Os caras começaram a passar por cima dos portões de ferro quebrados. Carrinho, ironicamente, explicou aos caras que eles eram ótimos para ele com eles. Os caras imediatamente o elogiaram. Eles notaram que a caverna era ainda maior por dentro. Rony olhou para frente com alarme e desprezo e colocou a mão na frente do protagonista, dizendo a ele para parar e voltar sua atenção. Eles viram à distância uma pilha de caixas de madeira que encheram todo o espaço e não entendia o que estava dentro deles. Caixas de tamanhos diferentes estavam em uma enorme pilha. O protagonista disse que eram provisões e armas mágicas da Guilda Comercial de Neptulon. Havia também barris de madeira e sacos. Estes eram pergaminhos mágicos do Naftal Merchant Group e suprimentos do Erika Merchant Group. Romântico olhou para o Desejo, que estava examinando as caixas em detalhes. Romantica perguntou se essas fossem as mesmas guildas que ele estava estudando. O protagonista agora entendeu porque nenhum dos moradores estava ciente, porque todas as transações foram feitas nesta caverna. Desejo assistiu suas idades, e Pran seguiu em frente e tentou olhar em volta. Idades perceberam que este não era o único problema, porque todos esses suprimentos eram necessários para algo. O personagem principal explicou que todos esses suprimentos eram necessários para a guerra. Desejo agarrou seu rosto e caiu ligeiramente em realização. Ele especulou que o Conde Carlos estava falando sério sobre começar uma rebelião e, para fazer isso, ele contatou estranhos para usar quimeras em seu exército. Hong e Pran olharam para frente confusos, enquanto o espadachim tentava chamar a atenção de Desire. Rong não entendia o que estava na frente deles. Eles viram uma tábua de prata com inscrições na parede. Eles perceberam sobre a fase 3 do plano e tentou entender o que isso poderia significar. De repente, todos os caras voltaram sua atenção para frente, ao grito de Romantica, que disse a todos para voltarem. Romantica olhou para frente em choque e percebeu, com horror, que algo incrivelmente forte estava se aproximando deles. Ela disse aos caras que esse monstro era radicalmente diferente de todas as quimeras. Eles já haviam lidado com o som de correntes estilhaçadas foi ouvido. Os gritos do monstro foram ouvidos e as correntes imediatamente desmoronaram. Ron e Prim começaram a correr de volta rapidamente, quando um forte fluxo de ar foi direcionado das profundezas da caverna. A caverna começou a desabar, e enormes pedras de pedras começaram a cair, e uma grande nuvem de poeira subiu. Todos os caras imediatamente afiaram suas armas e magia, quando um monstro enorme apareceu na frente deles. Quem eles tinham visto pela primeira vez, Romantica olhou com preocupação para o personagem principal, que congelou em choque. Ela tentou perguntar ao Desejo como eles agiriam e como eles primeiro atrairiam o monstro, mas não recebeu resposta. O protagonista abanou os olhos e percebeu
com horror o que estava acontecendo. Ele viu Aaron na frente dele, disfarçado de um enorme monstro com olhos vermelhos. Um romântico olhou com espanto para o desejo, que congelou no lugar e assistiu enquanto Aaron, enfurecido, sob o disfarce de uma enorme quimera, tentou atacá-los. Romântica tentou trazer desejo aos seus sentidos, que não se moveu de forma alguma do Chokagiri. Junto com Ron e Pran, rapidamente atacou o monstro, tentando atacá-lo juntos, e Aaron, preso na forma de um monstro, rosnou com raiva. Ele apenas balançou sua espada. Thor Romantic, como enviou uma aura azul na forma de um escudo de gelo. Flashes de luz se espalharam por todo o espaço. Carrinho de bebê e Idias tentaram atacar o monstro zangado de todos os lados. Carrinho, com um movimento hábil de sua lâmina, tentou atacar o monstro pelas costas. Carrinhos arregalou os olhos e voltou-se estupefato. Ele percebeu como uma aura verde apareceu ao lado do corte nas costas do monstro e começou a curá-lo. Ele percebeu que esta quimera poderia usar aura. O monstro encheu tudo com uma aura verde, e seus olhos vermelhos olharam para frente com raiva. Ele apenas balançou a lâmina dela, parado na frente de um monstro enorme com uma aura verde. Ela disse aos caras para terem cuidado, acrescentando que o monstro poderia controlar a aura. Ron espiou sarcasticamente sob sua longa franja e levantou a mão com descargas de uma aura vermelha. Ele respondeu ironicamente que não era assustador, porque esse monstro ainda era uma quimera. Com um ataque rápido, Ron enviou uma nuvem de fogo direto para o monstro, que explodiu bem na frente de seu rosto. Esta era a habilidade de canhão vulcano. Ron cerrou os punhos maliciosamente e olhou para o monstro com desprezo, observando que foi um bom ataque. Ele pensou que mesmo contra um pequeno feitiço explosivo, alguma quimera não seria capaz de suportar. Ron olhou desgrenhado para o enorme monstro, que foi envolto em uma nuvem de poeira. Depois da explosão, ele percebeu com horror que não havia um único arranhão no monstro. Ron assistiu com suor, enquanto Idias estava na frente do monstro, e Pran atacou a quimera do ar. Ele apenas disse a Ron para recuar, e disse a ele para se concentrar melhor na barragem de feitiços. Romântica continuou a assistir o desejo com raiva. Ela tentou entender se estava tudo bem com ele, ao qual ele respondeu imediatamente tudo estava bem. O protagonista assistiu enquanto Ron e apenas pretendia atacar o monstro. O personagem principal disse aos caras para ouvi-lo, dizendo que esta quimera não poderia ser tomada. Ataque simples, porque foi criado a partir de um espadachim cuja força era comparável à classe de um rei. O personagem principal moveu a mão de volta para a saída da caverna e disse aos caras que, primeiro, eles tiveram que sair da caverna. Todos os caras imediatamente correram para sair correndo da caverna, que começou a entrar em colapso enquanto o monstro os observava em uma pose de luta. Desejo gritou que se a caverna desabasse, seria o fim para eles. Aaron, na forma de um monstro, olhou para frente com sede de sangue, entendendo que essas pessoas eram invasores e
precisava ser morto. Os caras correram para fora da caverna em choque, quando o monstro começou a correr atrás deles. Enquanto a caverna estava desabando, Ron gritou para os caras que a caverna estava desabando e eles deveriam correr mais rápido. Mesmo em tal situação, apenas conseguiu brincar e disse que não precisava dos comentários de Ron. Já que tudo estava claro, apenas olhou animadamente para o personagem principal, que estava correndo sem olhar para trás. Ele apenas notou que este monstro logo os alcançará. A cabeça do personagem principal foi enfaixada. O personagem principal virou a Giste e disse a ela que eles deveriam acertar o monstro, ao mesmo tempo para atrasá-lo por um momento. Os destroços da caverna começaram a cair sobre o monstro. Quem estava perseguindo os caras? Desejo, e a Giste imediatamente se virou e dirigiu uma barragem de sua aura mágica. O monstro, os caras continuaram a correu enquanto numerosos ataques de aura azul voavam para o monstro. Na forma de uma habilidade de cristal azul. A saída da caverna já havia aparecido. E os caras perceberam que quase haviam chegado e decidiu que, na saída, eles precisavam mudar de faixa. Justus e Prim foram os primeiros a sair da caverna e voltar à sua romântica. Junto com o desejo também conseguiu acabar. E observou nas profundezas escuras da caverna. Ele apenas enfiou a espada dela no chão e disse aos caras que ela iria parar o monstro e deixá-los atacar de lados diferentes. Ele apenas esfaqueou a espada brilhante com força no chão. E use a habilidade As Sempre. Ele apenas continuou a segurar sua espada no chão. Como fluxo de aura foi enviado para o monstro. Esta foi outra habilidade do Palácio de Gelo, que deveria cobrir o monstro com uma cúpula de gelo. Desejo e Ron olhou para o ataque de Agiste com surpresa. Ron notou que lançar 2 feitiços imediatamente foi incrível de Agiste e a elogiou pelo ataque. O protagonista virou-se para Ron e pediu-lhe para apoiá-lo com sua magia. Ron ficou de costas para o personagem principal e eles prepararam suas auras para o ataque. Ron ouviu a ordem do líder e estava prestes a usar o canhão do vulcão. Fluxo da habilidade de Ron e a habilidade de tempestade de fogo entrelaçado no ar e atacou o monstro. Ron ficou com desejo e assistiu seu ataque com entusiasmo. Com ironia, Ron se dirigiu ao monstro, observando que este foi o seu ataque conjunto com o desejo, explicando que até a quimera mais forte não resistiu. Tal ataque, o protagonista ficou em uma nuvem de poeira e disse a Ron que ele estava errado. Desejo abriu a boca e disse que tais ataques não derrubariam o monstro. Uma espessa nuvem de poeira e pedras encheu todo o espaço naquele mesmo segundo. O monstro zangado Aaron apareceu desta nuvem de poeira. A quimera cruzou as palmas das mãos e pretendia lançar um ataque secreto. Desejo encolheu ligeiramente internamente. Entendeu que Aaron é subsequente. Ataque seria muito poderoso. 2 fluxos de aura verde foram direcionados para a distorção das palmas das mãos. Desejo abaixou a cabeça e disse ao monstro para não ousar usar sua aura. Nesta forma, o monstro enfurecido se cercou com uma aura verde e balançou o braço.
O personagem principal disse a Aaron para si mesmo não se atrever a imitar seu verdadeiro eu. Desejoso tristemente abaixou a cabeça e silenciosamente implorou ao monstro para não fazer isso. Riachos de aura verde encheram todo o matagal da floresta. A quimera balançou a mão e jogou fora um fluxo de aura verde. De todos os caras, Romantica gritou com os caras para aguentar um pouco mais. Romantica junto com fragmentos de pedras. Pousou no chão e disse, assim que eles cortaram os tentáculos irritantes: o monstro não será capaz de atacá-los. Os olhos de Romantica se arregalaram quando os tentáculos do monstro voaram para ela de cima, e gritos foram ouvidos do lado. Para Romantica ter mais cuidado. Romantica apertado firmemente e se cobriu com as mãos, como fluxos de aura azul. Cortar os tentáculos do monstro. Esta foi a habilidade cortadora de vento do desejo. O protagonista orgulhosamente caminhou para a frente, em fluxos de descargas de aura, ordenando que os caras recuem. Ele apenas olhou para o protagonista confuso, enquanto Ron estava ao lado dela. Ela tentou pensar o que o desejo estava fazendo, ao qual Ron imediatamente pegou, e disse que a ordem do líder de seu grupo estava sem dúvida, ele apenas parecia pasmo com o desejo. Quem disse aos caras para melhor sair deste lugar? Ron, junto com Aegis, olhou ansiosamente enquanto o protagonista caminhava aura de raios em direção ao monstro Aaron. Observou cuidadosamente as ações do desejo, que em particular perceberam que seu encontro não deveria ter acontecido desta forma. Desejo olhou nos olhos do monstro. Poderosos relâmpagos espalhados pelo céu. O personagem principal entendeu que valia a pena terminar. Isso, o camaleão olhou para cima em choque. O enorme monstro assistiu no céu, como um poderoso fluxo de explosão de fogo. Voou em sua direção do céu. Estes eram desejos duas habilidades, Earthwind Dawn e controle de gravidade. Os raios do sol poente iluminou a parede da fortaleza. O desejo adulto franzindo os lábios. Assisti o pôr do sol da parede. Ele virou a cabeça quando Aaron se aproximou dele e exclamou que estava sentado novamente. Embora ele precisasse se animar, a morena pegou a garrafa de vidro quando seu amigo estava ao lado dele. Se ele realmente tivesse um dom para encontrar cantos escuros, toda vez que ele respondia que era lindo, em qualquer caso, como em outros lugares, a expressão do guerreiro escureceu. Como ele disse que 347 pessoas morreram desta vez. Desejo franziu a testa tristemente e respondeu que sabia. Ele começou a levantar a garrafa para os lábios. Quando Aaron disse isso, um lugar como este não deveria tirar a vida das pessoas tão desnecessariamente congelado com uma garrafa em seus lábios. A morena levantou os olhos surpresos para seu camarada. Quando ele começou a dizer que poucas pessoas se importam que tipo de morte está destinada para ele no inferno, mas olhando para o amarelo. Pôr do sol, laranja. O homem disse que quer morrer como um cavaleiro, dedicado à espada. Tremoço desviou o olhar e riu baixinho, dizendo que era muito parecido com ele. O camarada indignado perguntou o que havia de engraçado nisso. O homem se contorceu no lugar.
Quando a morena disse isso, ele até considerou um pouco romântico. Aaron amaldiçoou, dizendo que ele estava realmente falando sério. A morena lembrou-se do estúpido de seu amigo. Rostow Ele mesmo então riu alegremente com ele. Havia enormes pilhas de pedras e chamas ferventes em todos os lugares. O jovem mágico estava perto de uma grande cratera, na parede formada após o impacto. Seus amigos estavam atrás dele, cobrindo-se de poeira e cinzas voadoras. E Ron perguntou surpreso: onde o feitiço do quarto círculo tinha tanto poder? Desejo pulou na cratera. Quando as pessoas começaram a perguntar como ele conseguiu fazer isso, ele disse que precisava ter certeza de algo e pediu para não segui-lo. O cara hesitou quando estava lá embaixo. Ele começou a dar um passo à frente mentalmente, se desculpando com Aaron. A morena franziu, seus lábios trêmulos. Pensou sobre o fato de que ele não poderia realizar seu desejo, onde eles teriam dito adeus a ele, como um cavaleiro que ele lembrou, olhando para o corpo de seu camarada no passado, e pensando que ele não poderia fazer isso. Então, no presente, o cara caiu de joelhos, na frente do corpo do monstro, pensando que ele não poderia fazer isso agora também. Ele pressionou as mãos no chão, e lágrimas escorriam de seus olhos. Ele se desculpou por não ser capaz de fazer nada. Desejo enrolou os dedos, espremendo os pedaços de terra. E diz que ele jura que encontrará aqueles que fizeram isso com ele. O cara cerrou os dentes com força, olhando através de um fluxo interminável de lágrimas. Ele disse que mataria todos eles. Um grito alto foi ouvido perto das paredes do castelo, indicando um ataque inimigo. O cavaleiro sentou-se, cabeça para baixo, e fez um relatório que havia aproximadamente 100 pessoas lá, e eles já haviam ocupado as fortificações externas do castelo, e agora estamos estendendo por dentro. Um homem de armadura sentou-se em um banquinho, enquanto uma empregada engraxava seus sapatos. Ele disse para mobilizar todas as tropas no tempo. Elper, quanto tempo eles precisam esperar pelo retorno do principal? Forças visitadas nas fronteiras. Ele foi informado de que eles relataram que eles estavam indo para cá imediatamente e estaria lá em cerca de uma hora. O velho de armadura franziu a testa e ordenou que continuasse fortalecendo as defesas. Ele disse que quando as principais forças chegam, não será tão difícil lutar contra os inimigos. Seus cavaleiros observavam a luz brilhante brilhar além do grande portão. Ele refletiu que havia apenas cerca de 100 inimigos. E suas tropas os superaram muitas vezes. O velho sentou-se em um mirante semideserto, com as mãos cruzadas em sua espada. Ele se perguntou por que os gritos e explosões estavam se aproximando cada vez mais. O homem com um rosto sombrio olhou para cima debaixo do capacete, pensando que ele deveria manter sua compostura. No entanto, esses sons claramente significava que o inimigo estava quebrando. Através das tropas do castelo, uma memória surgiu em sua cabeça. Como era um no corpo de um monstro. E o velho pensou que tudo foi preparado perfeitamente. E ele até acabou com o apoio de um cúmplice. E recebeu sua arma mais forte. O homem de repente abaixou a cabeça, mentalmente, observando que isso estava acontecendo de repente.
O velho levantou a cabeça, com uma expressão sombria no rosto, e pensei que ele era o conde Carol Norden, e como um que vieram para todos os campos de batalha diferentes, desde Tenra, ele de repente congelou quando um portão de madeira voou em sua direção. Um momento depois, houve uma grande explosão com jacarés rápidos. O homem caminhou em direção aos soldados atordoados. Olhando com olhos assustados, Carols recuou perguntando à pessoa desconhecida: Quem é? O homem respondeu que faria perguntas aqui. O homem incompreensível olhou para o homem. Quando ele perguntou, em voz que criou aquela quimera sob o penhasco, a figura escura do desejo apareceu acima da noite. E seus olhos brilharam de raiva. Ele ordenou que Caro respondesse à pergunta de que o fez assim. O velho começou a se virar. No soldado, atrás dele, perguntando por que eles estavam apenas parados lá, e não protiglou neste momento. Mas pessoas começaram a se aproximar do local. Muitas pessoas usando capas, com um emblema vermelho nas costas. Ficou atrás da morena. O conde congelou com uma cara confusa, percebendo que este era um guarda auxiliar. Ele se perguntou o que a guarda imperial, esquadrão de assistência, estava fazendo aqui. Ele pensou indignado que não poderia ser que esse cara... Desejo franziu a testa e disse que, como representante da guarda imperial, ele estava novamente perguntando quem criou aquela quimera. Nesse momento, canções de Natal começaram a subir do chão e gritar. Dizendo-lhe para calar a boca, ele exclamou que a espada, que deveria proteger o imperador, estava servindo. Ele perguntou à morena se ele realmente só segue aqueles que lhe dão poder. Ouvir esse desejo franziu seus lábios com um rosto confuso, perguntando sobre o falso imperador. O velho baixou a cabeça e começou a murmurar que a verdadeira família imperial não é o palácio de Roga. Ele disse que dedicou sua lealdade apenas para o ramo principal da família Avrian. Ele exclamou que eles também devem levantar as fornalhas contra eles, realmente tornando sua nação grande. O velho virou-se para os cavaleiros e começou a dar ordens em voz alta que eles deveriam concentrar todas as suas forças contra ele. Os cavaleiros começaram a levantar suas espadas e lanças. Como o homem disse que, se eles neutralizassem a guarda imperial, eles poderiam virar a maré enquanto todos corriam atrás de Avrian. Uma aura vermelha começou a brilhar ao redor dos dedos de Desire. Ele acenou com a mão para o lado, fazendo com que correntes volumosas apareçam em todos os lugares. Parando os guerreiros, os homens tremeram, tentando escapar das algemas. E começaram a exclamar que não podiam se mover. Embora este fosse apenas um feitiço de primeiro nível, a morena levantou o dedo indicador ao redor. Que a luz brilhava. Ele disse que não aconselhava mover. Porque tenta sair à força. Os colocaria em risco por suas vidas. O cara colocou o dedo nos lábios, dizendo que eles ainda não haviam terminado. Então, ele pediu para não interromper. Ele se virou para o velho e ordenou que o exército auxiliar o prendesse. E eles imediatamente o aceitaram. Caros, com um rosto sombrio, cerrou os dentes com força, perguntando se este é realmente o mesmo desejo. O mágico disse que estava tudo acabado. Após o
qual ele pediu ao conde para responder às suas perguntas. Ele pairava sobre o homem, concentrando uma aura vermelha em sua mão direita. A morena disse que o velho deve fazer isso. Se ele não quiser ser executado, antes que ele seja julgado. Um homem no alto de uma árvore observou o que estava acontecendo. Ele observou que acabou sendo um jogo de terceira categoria. Encostado no tronco, Pirate jogou o braço atrás da cabeça, murmurando que tal trabalho não satisfaria o público. Os olhos do cara brilharam quando a magia começou a brilhar em torno de seu rosto. Ele disse que, no entanto, um espetáculo glorioso foi planejado. Pirate sorriu amplamente quando uma máscara apareceu em seu rosto. Ele notou o que significava que Desaya Ramin se juntou à guarda imperial. Sala de conferências de Vide Kingdom. Uma voz alta disse que esta é a compensação que o Império exige. O velho de terno, que é o Senhor Finanças, acenou com a mão, indignado que eles já estavam cruzando a linha. Ele exclamou que, se eles pagassem essa compensação, Dividir estaria em dificuldades financeiras. Ele bateu as mãos na mesa comprida, do outro lado do qual havia um homem sentado. O homem notou que eles não tinham nada a ver com o fato de que uma revolta começou em seu país. A pessoa oposta respondeu que, no entanto, devido às circunstâncias atuais, eles não podiam rejeitar a oferta do Império. O conselheiro do rei da divisão sentou-se com uma máscara vermelha no rosto e um véu por baixo. Ele disse que, se ele se recusar, o relacionamento só vai piorar, que poderia levar à guerra. O ministro franziu os lábios com um rosto lamentável quando lhe disseram para confiscar a propriedade das guildas mercantes, Qtimria, considerado responsável por ajudar a rebelião, pois isso resolveria as dificuldades financeiras. O conselheiro acrescentou que, quando eles dizem a todo o continente que o Império os forçou a cumprir as exigências, ele se sentou em uma cadeira na frente da pintura. Vestido com uma capa vermelha, o homem entregou que seu país seria apoiado não apenas por outros reinos, mas também por muitos pequenos países que há muito sofrem opressão deles. Ele disse que chegou a hora de mostrar o Império encorajado, o que um avivamento criado pela força levaria. Em um dos quartos, havia um sinal com palavras sobre fadiga. O conselheiro tirou a máscara e começou a alisar o cabelo. Ele pensou em como ele passou muito tempo preparando este plano. E aqui estava aquele garoto de novo, como se na realidade a silhueta local do desejo de repente pairava sobre o homem. Um homem entrou na sala, dizendo que ele acreditava que ele também tinha todos os seus pensamentos apenas sobre ele. Quando o conselheiro virou a cabeça, ele viu na frente dele o exterior, em uma máscara de caveira. Que o revolucionário disse que o cara ficou mais forte, olhando para o homem de cabelos pretos, que estava coberto de cicatrizes, e o lado direito de sua boca estava faltando. Ele o chamou pelo nome de Icarus Corgo. A loira veio até a janela com ele e disse que sabia que Aaron, o comandante dos Janízaros, foi forte em primeira mão. O homem abaixou a cabeça e brilhou seus olhos violetas, dizendo que já haviam lidado com ele
Estrelas brilhantes iluminaram o céu noturno acima da floresta. A pessoa desconhecida disse que parecia estranho para ele, que ele foi expulso da capital sem motivo. E Antuel decidiu descobrir que tipo de pessoa o conselheiro era. Tarka, com fratura no crânio, deitou no chão e amaldiçoou em voz alta, olhando para Aaron parado na frente dele. Ele exclamou que esse bastardo é muito forte. Armado com 2 espadas, o guerreiro de cabelos pretos, com uma cara zangada, avançou, dizendo que, como ele pensava que esta não era a vontade de Sua Majestade. Ele, indignado, perguntou o que eles fizeram com o portão do rei. Inclinou-se, segurando seu lado ferido, perguntando o que ele poderia fazer se descobrisse a verdade. Ele observou que eles já dividiram. Ele ficou em frente a Aaron, agitando suas espadas, e decidiu perguntar por que um homem tão honesto estava tentando proteger um rei tão corrupto e arrogante. O guerreiro gritou por silêncio e começou a dizer que o dever de um verdadeiro servo é também guiar seu mestre no caminho certo. Franzindo a testa, o homem com o rosto furioso ordenou que a lontra contasse o que fizeram com Sua Majestade. Naquele momento, 2 enormes cobras verdes colidiram com a parede protetora da máscara do corvo. Aaron, com os pés no chão, apontou sua espada. Ele lançou um feitiço, e várias cobras entrelaçadas voaram em direção ao inimigo. O exterior rolou no chão. Como foi jogado para o lado, ele murmurou dolorosamente, enquanto lutava para se levantar, quando uma lâmina de aço apareceu em seu rosto. Ele notou a força e inteligência de seu oponente. O olho verde de Aaron brilhou, e sua testa franziu quando lhe disseram que ele também deveria ter sido morto. Um homem com o rosto ensanguentado disse que o rei da divisão Cordev. Ele disse que estava morto há muito tempo. Neste momento, a luz verde brilhou mais forte e mais brilhante nos olhos chocados do guerreiro. Ele começou a murmurar, perguntando como ele ousa. Um flash brilhante apareceu do lado. De repente, uma lança mágica perfurou a noite. Uma careta de horror apareceu em seu rosto. E o sangue começou a espirrar em direções diferentes. Máscara de corvo com olhos redondos virou-se bruscamente para trás. Ele olhou para um homem vindo da floresta, que disse que o estava aconselhando a não cometer tais ações novamente. O homem ficou indignado, porque ele pediu para não interferir, enquanto Aaron estava ofegante no chão. O homem disse que não podia, porque ele ainda precisava dele, enquanto ele colocava a palma da mão no ombro externo. Cromas disse que sua personalidade e habilidades demonstrar como ele é um grande homem. E embora um inimigo, ele merece uma morte de gengibre. O homem repetiu que era inútil. O homem na máscara de caveira começou a curar as feridas de seu camarada, dizendo que ele não precisa se preocupar, porque ele não tinha pensamentos de deixar aquele guerreiro morrer em vão olhando pela janela. Ícaro respondeu que sabia, segurando o peitoril da janela. A loira se virou para ele e disse que o desejo foi capaz de destruir, com um golpe, uma quimera de um espadachim de classe real, dos quais há poucos em todo o continente. Ele disse que, de acordo com o Shadow Mirror, seu feitiço de modificação atingiu o 7º círculo.
Ouvindo essas palavras, Cromas se animou de surpresa. Ele notou mentalmente que a morena foi capaz de passar do primeiro círculo para o quarto círculo em um ano. E ele também pode usar feitiços iguais em poder ao sétimo círculo.